Oi, gente. Boa noite, Mayara, tudo bem? Vamos aguardar aqui um pouquinho que o pessoal entre para a gente conversar. Boa noite, Tássio. Esperando. Boa noite, Vivi. Tudo ótimo, Mayara, e você? O som tá legal? A imagem tá legal para vocês? Boa noite, Luiz. Só esperando o nosso convidado aqui entrar, Dr. Bruno. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre benefícios que envolvem incapacidade e deficiência. São duas coisas muito interessantes, muito importantes, que causam confusão para muita gente. Muitas pessoas não conseguem compreender a diferença entre essas duas questões. Então eu convidei a doutora Viviane Lima e o doutor Bruno Barros Miranda para que participem aqui comigo e tragam para vocês muitas informações interessantes sobre essas questões da incapacidade e da deficiência. E podem perguntar, fiquem à vontade. Eu vou pedir para que a Vivi e o Bruno, assim que entrarem, peçam aí para participar, porque assim eu consigo adicioná-los aqui. Andei um tempo sumida, mas bastante trabalho, graças a Deus. E também precisa um pouquinho de descanso, né? Que nós merecemos. Tá? Vamos ver. Doutor Bruno entrou. Oi, Vivi. Oi, Tudo bem? tudo bem? Você? Tudo ótimo. Aguardando só o doutor Bruno solicitar também para entrar aqui. Eu chamei ele, falei, bora pra live, Bruno. Vamos trabalhar. Aí ele, bora. Espero que ele me chame agora, né? Vamos trabalhar. Estava explicando para o pessoal aqui a importância de saber a diferenciação entre os benefícios por incapacidade e a aposentadoria do deficiente, né? Porque isso causa muito conflito entre as pessoas. Causa Doutor confusão. Bruno, O Bruno entrou. confusão, exatamente. Ô, Bruno, você tem que pedir pra Tem que. conseguir entrar. Agora sim. Boa noite, Bruno. E aí, Tudo Boa noite, tudo bem? bem com vocês? tudo ótimo. Tudo ótimo. Bom, primeiro eu queria agradecer muito vocês por terem aceitado isso, virem participar aqui comigo para esclarecer essas dúvidas das pessoas, né, em geral. Acredito que vocês também recebam constantemente nos escritórios de vocês esses questionamentos. E achei interessante porque fala-se pouco sobre a aposentadoria do deficiente e a diferença dela com os benefícios por incapacidade, né? E é bem importante que isso seja discutido, principalmente nos dias atuais. Boa noite, Luiz. Eu vou pedir para que a Vivi, primeiro as damas, Bruno, para que a Vivi se apresente aqui, que ela foi a idealizadora desse mês de lives. Gente, só um recado, esse mês eu e Vivi estaremos fazendo lives, acredito que semanalmente, com convidados especiais. Hoje, inaugurando a nossa live, nosso mês, o Dr. Bruno. Então, vamos fazer cada semana uma live diferente. Então, se apresente aí para o pessoal, Vivi, por favor. Bom, para quem não me conhece, mas uma grande maioria aqui já me conhece, né? Eu sou Viviane, eu sou professora lá na jurídica, dou aula de contabilidade e também aula de aposentadoria para deficiente. Sou advogada. Acho que travou, Vivi. Você conseguiu ouvir? Para mim Travou o travou. vídeo dela.
Deixa eu... Agora travou. Agora a gente voltou a te ouvir. Tá, então, voltando, né? Então, eu sou professora lá na Jurídica, dou aula de aposentadoria para deficiente, de contabilidade, sou advogada e tenho um escritório de contabilidade e eu sou aposentada como deficiente também, né? É por isso que eu me interessei tanto por esse tipo de aposentadoria. Então, eu vim aqui exatamente para desmitificar essa questão da incapacidade com a deficiência. Por isso que eu convidei o Bruno, porque o Bruno é especialista, ele vai se apresentar, ele tem um escritório com quase 100% de êxito nesse benefício, então eu acho que ele é a melhor pessoa para explicar o que é um benefício por incapacidade. E eu acredito que eu explicando a deficiência, a gente vai conseguir passar o melhor possível para as pessoas, certo? Bruno, sua vez. Show de bola! Muito obrigado. Então, foi um convite também, vocês. Foi um prazer o convite de vocês. Aceitei com maior vontade, com maior entusiasmo, porque acho que é importante trazer isso tanto para a população como para os advogados, né, que queiram saber um pouco mais do direito previdenciário, principalmente essa parte de benefício por incapacidade e deficiência. Meu nome, então, é Bruno Barros Miranda. No Instagram, o meu tá Bruno, acho que todo mundo acho que acaba vendo aí, né? brunomiranda.nss. Eu sou advogado, atuo em direito previdenciário há mais de 14 anos, na cidade de Artur Nogueira, interior de São Paulo. Eu tenho escritório em Paulínia também, em Jaguariúna. Então, eu conectei muito com o direito previdenciário, principalmente benefício por incapacidade. Teve uma época da minha vida que eu precisei, era um benefício de pensão alimentícia, não era pensão INSS. E o momento que eu mais precisava, tive o benefício cessado. Então, eu sei a dor do cliente quando vem aqui, tem um benefício do INSS cessado por incapacidade a hora que ele mais precisa. Então, por isso que eu conectei muito com isso, acabei me tornando especialista em benefício por incapacidade. E estamos aí. Todo mundo que quiser fazer pergunta, tirar dúvidas, será um prazer. Obrigado mais uma vez. Olha, nosso professor Arismar Amorim assistindo nossa live. Que prazer. É um prazer, né? Mar, Luiz, Juliana, nossos amigos. Nossos colegas. Gente, então vamos começar assim, já sabatinando vocês aqui com uma dúvida muito recorrente. Qual a diferença entre a deficiência e a incapacidade? Existe uma diferença que a gente consiga analisar assim à primeira vista entre as duas? Ó, eu vou falar da deficiência e o Bruno complementa. A principal diferença que eu procuro passar para todas as pessoas que me questionam, porque é muito comum essa confusão. Os próprios advogados não conseguem diferenciar o que é incapacidade, o que é deficiência, porque é uma linha muito tênue, né? Assim, eles caminham juntos. Ontem mesmo, eu conversando com o Bruno, a gente chegou à conclusão, depois de conversar, que nem todo incapaz é deficiente e também nem todo deficiente é incapaz. Então, para mim, o principal diferencial, deficiência está ligada a barreiras, entendeu? É a barreira que o deficiente tem perante a vida em sociedade. E a incapacidade, o Bruno vai explicar melhor isso, é exatamente quando está relacionado com o trabalho. Se você conseguir separar a deficiência do trabalho, fica muito mais fácil de entender. Porque até juiz e perito confundem isso. Então, é bem complicado, né? Muitos laudos, eles trazem essa mistura, essa confusão nos laudos periciais que a gente pega, né? Eu não consigo entender quando o juiz coloca na quesitação assim,
a capacidade laborativa do deficiente. Que diferença faz? Né? Porque agora, não vai olhar a incapacidade ou capacidade, né? Sim as barreiras, né? E já a incapacidade nada mais é que a qualidade de estar incapaz para o trabalho. Exatamente. Por isso que foi mudado o nome da nomenclatura, inclusive, que antigamente chamava auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E a nomenclatura estava errada, né? Porque não cobre doença, e sim cobre a incapacidade. Isso mesmo. Então você tem que provar. Muitas perguntas chegam para mim aqui no Insta, ou no Facebook, YouTube. Eu tenho tal patologia, tal doença, isso eu tenho direito a um benefício, uma aposentadoria? E aí que é o X da questão, porque a gente tem que analisar a incapacidade, que nada mais é que olhar qual é a função que a pessoa executa no trabalho dela e o que isso impede de trabalhar. Tem que fazer esse elo entre função e doença para ver se gera incapacidade ou não. Isso que é... Mesmo. Inclusive, uma coisa que é importante, né? Comentamos ontem também, eu e o Bruno, é assim, a incapacidade tem aquela questão de ser, por exemplo, você estar doente e depois entra no regime, na Previdência. Não pode ter a doença pré-existente. Você não consegue esse benefício. Porém, a deficiência não tem essa questão. Você pode ser deficiente desde nascença. A partir do momento que veio a lei para o deficiente, para esse tipo de benefício, desde que você comprove a deficiência, independe da época que você entrou no sistema. Entendeu? No sistema previdenciário. O benefício por incapacidade, na verdade, a pessoa pode até entrar doente. Ela não pode entrar incapaz. Exatamente. Ó, tá vendo? O especialista consegue até corrigir como a gente fala, né? Ela pode dar doente, porque tem uma confusão muito grande nessa questão. A pessoa pode... Porque o benefício para incapacidade, seja o temporário ou permanente, o Bruno me corrija se eu estiver errado, o que ele cobre não é a doença, é a possibilidade da pessoa trabalhar ou desenvolver as atividades do dia a dia dela. Eu recebi aqui, acho que foi ontem, uma pergunta assim: doutora, eu tenho um problema físico que me impede de trabalhar na minha área. Como faço? Qual o problema físico? Às vezes esse problema físico não impede de trabalhar naquela área, mas permite em outra. O que a gente precisa analisar é, como o Bruno disse, a incapacidade daquela pessoa para desenvolver qualquer atividade remunerada. Correto, Bruno? Mas, na verdade, o que eu faria nesse caso dessa pergunta? Se ela está incapaz para a função dela e ela pode trabalhar em outra, ela tem direito a receber o benefício que antigamente todos conhecem por auxílio-doença, mas agora mudou a nomenclatura para auxílio-incapacidade temporária. Então, o que deve fazer? O INSS tem que conceder o benefício de incapacidade temporária enquanto ela não seja reabilitada para outra função. Então, ela não vai ser aposentada. Vamos supor, é uma pessoa nova, tem algumas patologias, algumas doenças que geram incapacidade para a função dela. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema na coluna e trabalha no torneiro mecânico, pegando peso, fazendo movimento toda hora. Mas é uma pessoa nova, tem estudos, é qualificada. O que o INSS deveria fazer? Conceder o benefício por incapacidade temporária, enquanto não faça o processo de reabilitação profissional nessa pessoa, e depois que ele tiver reabilitado para uma nova função, aí sim cessa o benefício de auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, e ele volta a exercer uma nova função. E o artigo 62, inclusive, parágrafo 1º, é muito claro nisso, que deve manter da Lei 8.213 de 91.
deve manter o benefício de auxílio-doença, que é a incapacidade temporária, enquanto não reabilitado em outra função. Porque se ele não conseguir ser reabilitado em nenhuma função, ele tem que ser aposentado por invalidez, que é o atual chamado por auxílio incapacidade permanente. Então, não sei se antes de prosseguirmos com isso, Bruno, você poderia esclarecer para o pessoal o que é esse processo de reabilitação, como ele funciona? Ele fica, se ele tiver um custo, esse custo é arcado por quem? Pela pessoa, pelo INSS, pelo empregador, por quem? Perfeito. Eu vou dizer o que diz a lei e o que acontece na prática, tá? Exato. A legislação é muito clara que o INSS tem o dever de fazer a reabilitação, pagar todo o custo, se tiver, com transporte, estudo, para ele fazer toda a qualificação dele. Então, o dever do pagamento é do INSS, em pagar curso, em conceder transporte, pagar o transporte, tudo que precisar. Inclusive, o INSS é obrigado, se essa pessoa depender de uma prótese, de uma órtese, o INSS é obrigado a conceder, pagar essa prótese para que tente reabilitar essa pessoa. Mas o que acontece na prática é que o INSS chama essa pessoa para uma reabilitação, pede para ele escolher alguns cursos gratuitos, que o INSS tem um convênio com poucos lugares, que não qualifica a pessoa para nenhum lugar. Vamos supor que o cara é torneiro mecânico, coloca, nós temos cursos de graça aqui para recepcionista, manicure e corte de cabelo. Então, a pessoa tem que ser reabilitada em grau ótimo. Não é, ele tem que ver uma função que ele consiga exercer. Não é só fazer qualquer curso e ele está reabilitado. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. E, geralmente, a pessoa tem mais chance de ter uma boa reabilitação quando se discute isso judicialmente. Porque no INSS vai pedir para ele fazer qualquer curso. Por isso que é bom ter um advogado especialista de sua confiança, para que acompanhe esse processo de reabilitação profissional, para que o INSS não cesse e não o benefício antes mesmo de reabilitar a pessoa. Ou até mesmo conceda aquela chamada, me fugiu o nome técnico agora, aquela progressão da redução do benefício, né, Bruno? Que conforme o tempo da reabilitação, ele lança a aposentadoria por invalidez. Quando a pessoa está aposentada por invalidez, o INSS deduz que ela se recuperou, aí lança lá aquela progressão de descontos no benefício, dizendo que ela está apta a exercer o trabalho para que ela volte à função. Aí também caberia uma obrigação do INSS de fazer uma reabilitação com essa pessoa, certo? Se você provar que ele, a não ser que o INSS dizer que ele está apto para voltar na função anterior dele. Mas que é muito difícil, né? Se já foi concedido a aposentadoria por invalidez, porque o médico entendeu que não tinha reversão dessa capacidade. Isso que precisa analisar. Agora, se o INSS falar, você não pode voltar... Eu já vi laudo do próprio INSS. Tem um laudo que você pega do INSS que chama laudo médico pericial, do próprio INSS, e você esmede, e você consegue estar num lugar chamado SAB, dentro do sistema do INSS. Pelo meu INSS você consegue puxar também. Esse laudo escreve tudo que o perito disse no dia da perícia. E muitos peritos colocam apto para uma outra função. Se o perito cessar essa aposentadoria por invalidez com esse fundamento, você consegue, muito fácil, entrar com uma ação judicial e dizer que, no mínimo, o INSS teria que ter reabilitado essa pessoa antes de ter dado alta. Sim. E já na questão do deficiente, né, Vivi, não se trata de um benefício temporário. É uma aposentadoria
digamos, a gente poderia equipará-la à aposentadoria programada por idade ou por tempo de contribuição, certo? Na realidade, é assim, tanto a aposentadoria por tempo como a por idade para deficiente, ela vem no mesmo regramento, vem como B42 por tempo e B41 por idade, né, com os benefícios do deficiente e a vantagem, assim, por uma pessoa que tem uma deficiência, que ela pode continuar trabalhando. Então, ela não tem essa questão de ter que ficar passando por perícia, embora eu falei isso, né, nos 24 horas do direito previdenciário, tem um artigo no decreto que fala que o deficiente pode ser chamado para perícia a qualquer momento. Aí eu te pergunto, eu contribuí quase 30 anos, 29 anos e 8 meses, fiz jus ao benefício, né, para deficiente, passei por todas as perícias, aposentei. Mas eu não aposentei porque eu era deficiente. Eu aposentei pelo tempo que eu contribuí, que essa é a diferença da incapacidade. Eu não preciso ter a qualidade de segurado no momento e nem estar trabalhando necessariamente, mas se eu tiver contribuído, tiver o tempo necessário e eu passar pela perícia e for constatado que eu tenho uma deficiência, acabou. É um direito adquirido. Aí diz que você pode ser chamada. E aí? Eu sou chamada... Nossa. Suponhamos que venha a cura para mim, no caso, a minha questão é uma doença autoimune que causou uma deficiência. Hoje, ela é definitiva, mas suponhamos que daqui um mês, 2, apareça alguém aí, descubra a cura e a reabilitação desses movimentos. Eles vão cancelar a minha aposentadoria? Eu contribuí. Que loucura. É o mesmo que cancelar a aposentadoria de uma pessoa por idade. Desaposentação. É muito mal feita. Tem que olhar os requisitos na data da concessão, né? Não depois. Exatamente. Eu preenchi todos os requisitos. Eu passei pelas perícias. Então, assim, foi constatada a deficiência e não tive que inventar. E, assim, eu não preciso ficar escondendo a minha vida. Eu continuo trabalhando. É claro que existem algumas limitações, porém eu trabalho. Ao contrário do incapaz. O incapaz, infelizmente... o Bruno deve saber disso, a gente comentou ontem até, o coitado, se ele estiver recebendo benefício por incapacidade, ele não pode viajar, ele não pode tirar uma foto, ele não que é excesso, né? Ele não pode ir no restaurante comer com a família, tirar uma foto comemorando, que o INSS vai olhar e vai falar que ele é capaz. Quer dizer, ele tem que ser incapaz, ele tem que ser um coitado mesmo, né? E na hora que você chega na perícia, você tem que estar sujo, descabelado, mal vestido, e até para a perícia do deficiente também, tá? Porque qual o entendimento? Um deficiente que tem uma deficiência não consegue se arrumar. Eu tenho que ser maltrapilho, essa é a verdade. Não posso na verdade, uma das questões que os peritos colocam, acho que vocês também compartilham isso nos laudos, é que eles colocam assim, segurado apresentou-se com aparência, com boa aparência, eloquência, higienizado, bem vestido, né? Como se a doença exigisse que a pessoa, como você disse, ficasse sem tomar banho, ficasse sem escovar os dentes. Sem fazer as unhas, nós somos mulheres. Eu concordo. Eu tenho limitações, eu comentei antes com o Bruno, por exemplo, eu sou uma pessoa que dificilmente você me vê de cabelo preso, porque eu não consigo prender o cabelo sozinha. É claro, tem algumas coisinhas que não dá. Eu não uso salto, então você não vai me ver de salto. Porém, eu faço as unhas, eu vou na manicure. Eu não faço as minhas unhas, mas eu vou na manicure. Eu corto o cabelo. Eu faço aquilo que toda mulher faz, porque eu trabalho para isso. Mas se eu chegar do jeito que eu estou aqui agora, o perito vai olhar e vai causar estranheza. Entendeu? E a primeira coisa, se bem que eu deixei bem claro, no meu caso, eu oriento os meus clientes, quando você vai para uma perícia da deficiência, deixa claro para o perito que você trabalha. Eu trabalho, eu contribuo para o INSS, eu sou trabalhadora. Eu não estou aqui para ficar em casa incapaz, como vocês fazem com a aposentadoria do incapaz. Eu sou trabalhadora, eu paguei durante determinado tempo, porém eu tenho uma deficiência, a lei me protege. Ela me dá um benefício para que me iguale com a sociedade, entendeu? É esse o diferencial, que aí... Na verdade,
Fala. A gente poderia equiparar a aposentadoria do deficiente, que traz um benefício para a pessoa que tem essa deficiência, essa limitação, à aposentadoria especial, que é aquela onde a pessoa está exposta a risco, por isso ela tem o tempo de contribuição reduzido. Tem né? a conversão, mas também não pode continuar trabalhando na área. Já tem algumas discussões, né? Que alguns já estão começando a entender que pode, mas ainda é muito novo, nós vamos ter que brigar muito com isso ainda. Mas é só para o pessoal entender. Você se aposentou por deficiência, o direito é seu, é adquirido. O requisito principal é o tempo de contribuição, a carência, né, Vivi? Isso mesmo. E pronto. Para tempo de contribuição, você tem que ter o período contributivo, tem que ter no mínimo 2 anos de deficiência e haverá uma conversão no período que você não é deficiente. Existem fatores de conversão para você chegar àquela quantidade, há uma redução, né? Então, para uma deficiência de grau grave, são 33 anos para homem, 28 para mulher, grau médio, 29 para homem, 24 para mulher, grau leve, 25 para homem e 20 para mulher. Esse é o benefício que a lei me traz, ou seja, eu vou lá, constato a deficiência, no meu caso foi a média, então todo o período de deficiência, ele é contado 1 ano. O período sem deficiência não vale 1 ano, ele é convertido. Então existe a benesse da redução, porém existe uma perda na hora da contagem, entendeu? Então, por isso que eu sempre oriento aos colegas, ou quando eu converso com o cliente, a gente precisa fazer o seu cálculo, para ver se todo esse período, juntando, a gente vai conseguir atingir o tempo necessário. Já para aposentadoria por idade, precisa dos mesmos 15 anos, que uma aposentadoria por idade necessita dos 15 anos de carência, porém na deficiência. A pessoa tem que ser deficiente por, no mínimo, 15 anos. Então aí tem uma diferenciação. Quando é por idade, obrigatoriamente, para pedir os 15 anos exigidos lá de carência, ela tem que ser deficiente durante esses 15 anos. Exatamente. Ela pode ter trabalhado antes, ter mais, vamos exemplificar, 20 anos de contribuição. Durante 5 anos ela era uma pessoa sem nenhuma deficiência. Depois ela adquiriu uma deficiência e trabalhou mais 15 anos. Isso. Completou a idade, nesses 15 anos serão considerados para a aposentadoria por idade dela. Eu tenho até um exemplo, um caso que está no judiciário. Eu tenho um amigo que ficou deficiente, ele era uma pessoa normal, contribuía, ficou deficiente, e ele já tem 20 e poucos anos de deficiência. Então, hoje, ele já se enquadra no tempo e ele já se enquadra na idade também. Por quê? A idade, qual é o benefício que ela traz? A redução de 5 anos, igual para aposentadoria rural. Para mulher, 55 e para homem, 60, ao invés de 60 e 65. Entendeu? Tá. Então, esse é o benefício. Porém, são 15 anos na deficiência. Então, não é todo mundo que tem 15 anos na deficiência. Mas, eu comentei ontem isso com o Bruno, tá cheio de gente que se aposentou por incapacidade e que é deficiente. E já é deficiente. Verdade. Uma revisão. Uma revisão. O que pode até aumentar, majorar o valor. A questão da aposentadoria do deficiente por tempo é uma questão que eu mesma tinha bastante dúvida, como eu comentei com você, porque eu tenho um irmão, né, que é deficiente, ele tem uma deficiência mental e ele trabalha normalmente, só que ele nasceu deficiente e tudo, já tem acho que 11, 12 anos que ele trabalha. Ele tem que adquirir, no caso dele, como ele nasceu deficiente, basta ele adquirir os 15 anos, aí ele pode parar e esperar a idade. A idade. Exatamente. Mas, se a pessoa nasceu sem nenhuma deficiência, para frisar isso para o pessoal, e adquiriu no curso da vida, basta ela completar o tempo aí e esperar a idade. Ou completar o tempo total, da mínimo exigido na deficiência. Que foi no meu caso. Com a conversão. No meu caso, eu contribuí
do período que eu tenho, dos 29 anos, quase 30, quando eu dei entrada, eu só tinha 7 anos de deficiência. Os outros E aí eram você período... converteu, Aí você convertei, converteu outro. tanto que eu tive que mudar a data da minha aposentadoria por conta de que o tempo que eu tinha trabalhado sem deficiência, convertido, não atingia os 24. Então, teve que contar mais alguns meses. Cheguei a quase 30, tá? Quando faltava 5 meses para completar 30, mudou a DER, aí acabou dando 30 anos. Fala assim, então, eu contribuí 30 anos para o INSS. O que me favoreceu? O cálculo, que é a grande cereja do bolo, é o melhor benefício que tem hoje no INSS, e infelizmente só é concedido 1% menos, chega a 1% ao ano de aposentadorias para deficiente por conta Não que teve alteração, né? não, a sociedade não está preparada, o INSS não está preparado, o judiciário não está preparado, e as pessoas... A população não está preparada. Elas confundem, elas não sabem. As pessoas às vezes me procuram assim, eu tenho não sei o que, eu sou deficiente, eu tenho doença tal. O Bruno falou isso, às vezes a gente fala doença, mas é só modo de falar, tá? Eu vou dar o meu exemplo. A doença que eu tenho é uma doença autoimune. Está na lei, inclusive uma doença que não tem carência para auxílio incapacidade e tudo mais. Mas a doença em si, a esclerose múltipla, não é segredo para ninguém, ela não é incapacitante e nem é deficiência logo de cara. É ao longo da vida. Então, ela pode sim deixar deficiente, ela pode incapacitar, como não. Você pode ter uma vida normal. Eu conheço várias pessoas com esclerose múltipla que têm vida normal. Por quê? Porque tem medicação. Infelizmente, o tipo de esclerose que eu estou não tem essa medicação. Então, a deficiência ela foi vindo, ela veio logo de cara, né? E apareceu aqui, apareceu ali, ela foi só piorando. Como também existe essa majoração na perícia. Suponhamos que você tenha uma deficiência X. Aí o Bruno falou da questão do agravamento até, né? Também cabe para deficiência. Agravou, você muda de grau. Então, pode virar média e pode virar grave. Como pode ser ao contrário. Talvez seja por isso o motivo de chamar para perícia, mas eu já adquiri todos os direitos. No caso, depois que concedeu, não tem por que chamar. Se você se já cumpriu os requisitos, não tem como revisar. É diferente da incapacidade, né, Bruno? Que a pessoa pode recuperar a capacidade dela, sim, mesmo que não seja para aquela função, mas para alguma outra função. Exatamente. A incapacidade, inclusive a incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, a maioria das pessoas acreditam que por estar aposentado por invalidez nunca mais vai ter problema nenhum. E não é assim, né? É muito claro. É enquanto permanecer a incapacidade. Então, o INSS pode chamar a qualquer momento para fazer uma perícia, e se a pessoa teve uma melhora, o INSS pode cessar o benefício de aposentadoria por invalidez. Por isso que eu acho muito importante, até mesmo quem está aposentado por invalidez deve continuar fazendo o seu tratamento, acompanhamento com o médico, exames periódicos, exames complementares, ressonância, eletromiografia, um ultrassom, dependendo de cada caso, e é claro que o médico vai escolher qual é o melhor exame, mas sempre manter isso atualizado, porque se o INSS chamar essa pessoa para perícia, ela tem toda a comprovação, o INSS pode até cessar o benefício, mas aí a pessoa tem já toda a documentação para conseguir entrar com uma ação judicial, provar que ele ainda está incapaz e restabelecer o benefício. Bruno, e para para facilitar para as pessoas, como que se considera que a pessoa pode ser aposentada por invalidez ao invés de receber um auxílio-doença? Existe um tempo mínimo dessa invalidez? Existe um requisito diferente? Porque existe auxílio-doença que pode durar anos, né?
Mas como que é essa qualificação da invalidez permanente? Tem um mito, inclusive, de muitas pessoas falarem que já ouviu dizer que a pessoa que está há mais de 5 anos recebendo o auxílio-doença deve receber aposentadoria por invalidez. Isso é um mito. Não tem tempo. Embora o que nós víamos acontecer no INSS, que vai mudar agora por causa da regra de cálculo da aposentadoria, o INSS não aposentava muito dificilmente, nesses 14, 15 anos eu advogando nesse benefício em específico, pouco o INSS concedeu uma aposentadoria por invalidez. A pessoa ficava 10, 12, 15 anos recebendo auxílio-doença. Então, não tem o tempo, sim o requisito. Se o médico entender que a incapacidade do segurado é total e temporária, o que é total? Ele não pode exercer nenhuma atividade, nem a dele, nem a outra, mas é temporário. O médico acredita que pode ter uma melhora e ele voltar a exercer a mesma função. Então, quando o médico conclui que é total e temporário, fica pagando o auxílio-doença. Mas, na lógica, se uma pessoa com 5, 8, 10 anos está recebendo... Incapaz. Não teve melhora, deveria se converter em aposentadoria por invalidez. E o INSS agora, isso que é o cuidado, que é bom todo mundo tomar cuidado, que o INSS teve com a emenda constitucional, com a reforma da Previdência, com a emenda constitucional 103, mudou a regra de cálculo da aposentadoria por invalidez, que é a incapacidade permanente. Agora o INSS vai começar a aposentar muitas pessoas. Para reduzir o pagamento. O valor do benefício, porque o auxílio-doença ou a incapacidade temporária, a pessoa recebe 91% da média de todas as contribuições de julho de 94 até a data da entrada. Aí calcula-se essa média. Antes da reforma, pegava 80% das maiores, achava uma média e aplica 91%. Após a reforma, os benefícios por incapacidade temporária vão pegar 100% dos benefícios 94 até a data da entrada, soma todas as contribuições, divide pela quantidade. Vamos supor, eu tenho 300 contribuições de julho de 94 até hoje. E eu vou entrar com o meu pedido hoje. Então, vai calcular todas as contribuições, vamos supor que eu tenho 300, divide pela quantidade de número e acha uma média. O auxílio-doença vai pagar 91% desta média, a alíquota do auxílio-doença. Já a aposentadoria por invalidez, que a data do início da incapacidade for posterior à reforma, 13 de Ou novembro, seja, posterior a novembro de 2019, desculpa te interromper. Pode, às vezes se eu não falo, seria bom falar a data, né? 13 de novembro de 2019. Isso mesmo. Só que é o seguinte, às vezes o INSS aposenta hoje para diminuir o valor do benefício, porque a regra de cálculo de hoje pega 100% de todos os benefícios contribuídos de julho de 94 até hoje e aplica 60% só o coeficiente e aumenta apenas 1% a cada ano contribuído. Então, para o homem acima de 20 anos, vai contar 1% a mais. Então, se o homem tiver 22 anos, o valor da aposentadoria por invalidez dele vai ser 62%. É menor do que a aposentadoria comum, que aumenta 2%. O auxílio-doença é 91%. A mulher aumenta 1% depois dos 15 anos que ela tiver. Se a mulher tiver 17 anos e ela for aposentada por invalidez com a data de hoje, ela vai receber 62%. Agora, o que o INSS está fazendo que vai ter muita revisão? Se ele aposentar uma pessoa hoje
que ela já tinha incapacidade permanente desde lá de trás, não deve aplicar a regra de cálculo de agora. Mas ele vai aplicar. Deve aplicar, se acontecer isso com alguém, ela tem que procurar um advogado de sua confiança para que entre provando que a incapacidade total dela era desde lá de trás, antes da reforma, e deve aplicar a regra de cálculo lá de trás, não de agora. Tem uma exceção, só antes que eu... Essa exceção que existe, os aposentados por invalidez, atualmente, a partir de 13 de novembro de 2019, que tiver nexo com o trabalho ou acidente de trabalho, aí sim vai receber 100%. É o único caso que continua 100%, né? 100% sem o descarte de 20% que a gente tinha antes, concorda? Perfeito. Eu vou aproveitar o gancho que ele está falando de cálculo, porque olha só, a reforma trouxe no artigo 22 da emenda que para as aposentadorias por deficiência ia permanecer, eu estou até com o artigo aqui aberto, ó, ela diz assim, ó, que ficaria tudo igual, né, até que viesse lei para regulamentar, inclusive quanto aos critérios de cálculo, tinha que seguir a lei 142, que é a lei complementar que trata da deficiência. Aí veio o decreto do ano passado, que é o 10.410, que alterou o 3048 e disse assim, ó, para tempo é 100%, ou seja, não tem mais aqueles 20% que são os menores. E para a idade é 70% mais 1%, mas sempre do 100% de 94 para cá. Ou seja, já reduziu o valor da aposentadoria, né? Mas isso, a reforma não trouxe isso. A reforma trouxe que deveria seguir, inclusive, ó, com relação aos cálculos que está na Lei Complementar 142. É do deficiente. O INSS não ficou contente. Soltou a portaria, não contente veio esse decreto. Ou seja, você entra hoje, já não recebe mais o cálculo como era antes, e aí tem que ir para a justiça, tem que judicializar, procurar um advogado, como o Bruno diz, da confiança, e ir lá e mudar esse valor. Por quê? Porque é inconstitucional, entendeu? Porque não está regulamentado, uma série de coisas, mas é coisa do INSS que a gente sabe, né? Que o INSS está louco para fazer isso. Bruno, tem uma pergunta aqui para você, que já faz um tempinho que ela está aqui e acabou passando, e está bem claro e eu estou sem óculos. A pessoa pergunta assim, Bruno, como funciona o auxílio por incapacidade temporária para segurada na qualidade de facultativa, como, por exemplo, dona do lar? Perfeito. Precisa tomar muito cuidado com isso, porque, na prática, a pessoa às vezes vai ao INSS, ela é um contribuinte individual, por exemplo, tem muito casos aqui de diaristas que elas são contribuintes individuais. Elas deveriam recolher o INSS no código para individual, que é o código 1007, 20%, e eu não lembro o outro, mas para o individual. E às vezes ela vai no INSS, o INSS manda pagar como facultativo. Isso já é um problema. Por quê? Entrando agora na pergunta no facultativo, os peritos acabam julgando quando o facultativo vai pedir um benefício por incapacidade, tanto o perito no INSS quanto o perito judicial. Eles acham o quê? Que o facultativo não trabalha. Então, está incapaz para qual função? E aí, eles acabam dizendo que a pessoa está apta para o trabalho só porque a pessoa não trabalhava. Mas aí a gente precisa deixar claro para o pessoal que é o seguinte, a lei não exige que você, mesmo sendo facultativo, trabalhe fora do lar, né? E o facultativo também não é excluído do benefício de não é excluído. Então, ele tem direito, a dona do lar, se realmente ela for paga como facultativo e ela fica incapaz para exercer as atividades de casa... Quem vai fazer por ela?
eu acredito que judicialmente ela consegue sim um benefício por incapacidade, embora não acontece na prática, tá? Até porque, reforçando o que a Dani falou, só para ficar claro que assim, o facultativo, o que difere ele do contribuinte individual exatamente é a obrigatoriedade. Porque o contribuinte individual, ele é um contribuinte obrigatório, está previsto na lei. Agora, o facultativo é assim, não sou filiado, mas ó, eu vou me filiar e vou pagar. Eu posso ser um trabalhador e assim, sabe, e não tenho um registro na prefeitura, de repente eu faço bolo esporadicamente, em períodos sazonais, épocas do ano, vai Natal, é Páscoa, essas coisas. Então, é facultativo no sentido assim, eu pago quando eu quero. Mas isso não me exclui do direito ao benefício. Perfeito. Né? Então, é só a única coisa que difere é isso, é a obrigatoriedade, porque o contribuinte individual está na lei. Então, somente isso. Eu queria só falar uma coisa também, Dani. A gente falou das perícias, né? A questão do grau leve, médio e... Antes de você falar, deixa eu só te fazer uma pergunta que eu acho que você complemento o que você vai falar. Existe uma lista onde a gente consiga identificar essas deficiências? Ó, é assim, eu vou falar exatamente isso que eu ia falar é que para a idade não precisa, não tem grau, tá? Leve, médio e grave não existe. Então, é só comprovar a deficiência, independente de qual seja a deficiência e que grau ela seja. Mas como comprovar? Essa é uma boa pergunta, tá? Eu vou falar por mim, eu comentei isso também com o Bruno, na hora que a gente estava conversando sobre o assunto. Quando você olha para mim, você fala, você não tem nada, você não é deficiente. Então, a deficiência, às vezes, é o que eu falo que são os sintomas invisíveis. Eu falo isso muito para os meus clientes, os que me procuram, porque às vezes a pessoa tem uma deficiência que ela não é visível, porque não necessariamente todo deficiente está numa cadeira de roda. Eu já cheguei ao absurdo de ouvir de um manobrista do estacionamento que a vaga para o deficiente era só para quem tinha cadeira de roda. Ele falou, você está vendo aquela cadeira de roda ali? Ó? É para quem está na cadeira de roda, não é para você. Eu falei, moço, isso aqui é um símbolo universal. A cadeira de roda representa as pessoas com necessidades especiais, que é o meu caso. Eu não tenho uma cadeira de roda, mas eu também sou uma deficiente. Então, como que você vai demonstrar e vai colher exatamente como o Bruno falou? É muito difícil, principalmente quando a pessoa tem uma deficiência de nascença. Ela não tem documento, ela não guardou nada, e essa lei não existia nem a lei do deficiente. Mas qual é o meu conselho? Gente, sempre tem alguma coisa, tem uma foto, qualquer coisa que consiga, porque o mais importante na perícia da deficiência é o início da deficiência, é o marco temporal para tudo, tanto na aposentadoria por idade como na por tempo, porque é exatamente ali que o perito vai definir quando começou e como que vai contar esse período. Então, você precisa comprovar isso de alguma forma. Então, assim, exame, equipamentos que você compra para te ajudar na sua casa. No meu caso, por exemplo, barra de banheiro. Eu até comentei isso já em outras situações. Meu marido tem um carro que é muito alto o carro. É um Cherokee, eu não consigo entrar no carro. Então, tem um banquinho dentro do carro. Eu subo do banquinho para subir, porque eu não consigo entrar. E mesmo assim, muitas vezes eu preciso de ajuda. Bengala, muleta, qualquer coisa que você use para te ajudar no seu dia a dia. Ou seja, para que quebre parcialmente essas barreiras que você tem. Entendeu? É o que eu falo. Numa perícia, leve tudo. Leve principalmente os documentos que comprovem o início da deficiência. Carta de motorista. Se você trabalha numa vaga de deficiente, o comprovante do trabalho da vaga de deficiente, porque na minha perícia, o perito, eu falando com ele, ele ficava com aquele monte de documento, eu estava com o meu relatório médico ali, dizendo tudo que eu tinha, mas sabe o que ele me perguntava o tempo todo? Cadê, onde está aqui quando começou a deficiência? Aí eu falei, mas está no relatório, doutor. Ele falou, não, mas eu quero ver se tem alguma coisa aqui para comprovar. Ou seja, o relatório para ele não serve para nada. Ele pega, ele guarda, mas ele quer
comprovado através de exames, através de qualquer outro documento que diga aqui existia uma deficiência. Por exemplo, hoje a gente sabe que nessas vagas para deficientes, as escolas especiais como a PAI, a ACD, a documentação dessas crianças, desses adolescentes nessas escolas serviriam como prova de deficiência? Sim, porque exatamente a PAI é uma instituição que trata deficiente, principalmente, né? Entendeu? A Casa da Esperança, tem várias, né, que tratam deficiência. Esses documentos, esses prontuários, eles servem de prova para levar na perícia. Entendeu? Então, você leva isso, vai passar pela perícia, leva isso. Mesmo que seja quando era criança. Ah, tá, mas hoje eu estou adulta, eu vou pedir aposentadoria hoje, vai, por idade, isso aí eu tinha lá atrás. Leve o que você tem de lá. Se você passava naquele lugar, leve aquilo. Eu, no caso, levei, eu guardei, eu ia jogar fora a minha primeira ressonância, que foi do diagnóstico. Porque se tem aquele monte de lâminas, eu vou guardar aquilo. Mas ainda bem que eu guardei, né? Porque como que eu ia comprovar? E prova testemunhal não serve. Não serve. Eu pergunto isso porque justamente pelo caso do meu irmão, porque até pouco tempo a gente não sabia o que era o problema dele. Ele nasceu completamente normal, com meses de vida começou a convulsionar e a gente morava numa cidade no interior de Minas que a assistência médica pública era péssima, pior do que hoje. O médico não identificou o que era, né? Só disse que era, chamava de bebia o fôlego. Ele bebia o fôlego, era para tomar cuidado. E a gente se mudou para cá e ele começou a fazer tratamento na PAI, acho que com menos de 1 ano de idade. Né? E assim ele foi se desenvolvendo. Hoje ele tem 32 anos. Ele deve ter documento lá. Tem todo o prontuário da APAE, inclusive no trabalho que ele está, ele foi encaminhado pela APAE. O que você pode fazer é o Só que o que acontece? A deficiência dele, como você disse, não é visível, porque ela é mental, né? Se você olhá-lo, ele tem 32 anos, mas ele tem a aparência de uma criança de 14. Então, ele tem a mentalidade de uma criança de 14 anos. Com certeza ele tem, porque nessas instituições tem acompanhamento com psicólogo, tem acompanhamento com fisioterapeuta, tem uma equipe médica, né? Que a gente fala que é multidisciplinar. Então, qualquer laudo que tenha lá, de qualquer especialidade que diga que ele tenha deficiência, combinado com o relatório que você leva hoje e os exames são feitos hoje, você consegue provar. Porque o primeiro que o perito vai querer é o marco, quando começou a deficiência. E depois ele vai olhar os documentos que você levou, que são os contemporâneos de hoje mesmo, não da época, e algumas perguntinhas, vai fazer aquela anamnese, que nada é a mesma coisa, mas ele vai fazer algumas perguntas. O que eu digo, assim como a perícia para incapacidade é uma perícia terrível, a de deficiente também não é aquelas coisas, gente. Por quê? Porque normalmente o médico faz afirmações, as perguntas são afirmativas. Você anda sozinha, né? Na rua? Não. Você pega ônibus, né? Você cozinha, né? Isso são... Ele induz a pessoa a responder. Exatamente. Ele está induzindo a você dizer um sim. Então, é muito importante numa perícia que a pessoa deficiente ela já tenha a questão de estar ali naquela situação, prestar atenção na pergunta e responder o que ele está perguntando. Né? Você anda? Não. Porque uma pessoa deficiente não vai poder falar, não, não ando. E se ela não está mentindo, não tem porquê. Como eu ali estava, ele falou, não ando na rua sozinha, eu não pego ônibus, eu não pego metrô. Mas isso não está visível para o perito. Que sacanagem. Às vezes a pessoa está nervosa. Também. E puta sacanagem fazer isso. Às vezes a pessoa está nervosa, nem raciocina a pergunta e concorda. Porque o objetivo do perito é negar ou diminuir o grau, porque diminuir o grau, isso é importante até, para os advogados que estiverem assistindo. E você que for procurar um advogado, faça os cálculos, se for por tempo, para leve, médio e grave. Porque, às vezes, o grau vai fazer a diferença.
Porque às vezes você tem um período muito grande sem deficiência e pegar uma leve é melhor. Entende o que eu estou querendo dizer? Isso aí é cálculo, mas é importante fazer os 3 cálculos, porque você não sabe como que vai ser esse grau. Se você vai saber disso só quando chegar lá. E além da perícia médica, vai ter a perícia da assistente social, que também é confusa. Esse caso desse meu amigo que está na cadeira de roda, ele falou, mas essa perita ela vai vir aqui fazer o quê? O cara mora numa casa que tem até elevador, mas ele é contribuinte, entendeu? Ele não é um BPC. Não interessa. Boas, né? Então, eu falei, ela não vai aí olhar se você é pobre. Ela vai aí saber da sua deficiência, que foi o que aconteceu comigo. Eu falei, mostre para ela o seu banheiro. Mostre para ela a sonda que você usa. Mostre para ela a cadeira de banho, as hortes, todos os equipamentos que você usa em casa que contribuem para o seu dia a dia. Eu não sei o caso do seu irmão, quais são os equipamentos que ajudam. Não dá para levar? Fotografa. Leva foto de tudo aquilo que ele usa dentro de casa para auxiliar na vida dele. Por quê? Para as perícias, quanto menos a pontuação, maior a gravidade. Ou seja, quanto mais você precisa de pessoas e de artifícios externos, mais você agrave a sua deficiência. É confuso, mas é assim que funciona. E no caso de uma deficiência mental, você acha que é interessante primeiro a curatela, a interdição da pessoa para depois solicitar ou não? Olha, eu vou falar do exemplo do seu irmão. O seu irmão não precisa ser totalmente incapaz das suas... no caso aí tem uma questão da idade, tem 33, tem uma idade de 14, mas ele tem discernimento, concorda? Ele não precisa ser totalmente alienado de tudo. Entendeu? Não precisa ter uma curatela para você provar uma deficiência. Porque é muito claro você enxergar um homem de 33 ou um menino de 14. Se você Inclusive, a compleição física dele é de um menino de 14. Então, aí você concorda, você leva lá, você consegue lá na paz, seja onde for, os documentos que comprovam que lá já conste que existia essa deficiência, porque você, como você falou, na época que ele nasceu, a situação era outra, você junta isso com os relatórios de hoje. E numa consulta, o médico, o perito, se não passar no INSS, pode ir para a justiça que você consegue. Entendeu? E o engraçado é que recentemente nós descobrimos o que causou a deficiência dele. Crise epilética, que se descoberto a tempo, ele não teria deficiência, comprometeu o cérebro dele por falta de oxigenação. Eu acredito, como tem muitos casos. E agora é bom ressaltar, né? O Bruno deve ter feito muito, mas agora eu vou roubar as aposentadorias dele, que é a visão monocular, né? Antes era incapaz, agora vai ser... Agora é deficiente, né? Entendeu? E tá cheio de... A incapacidade é pior, isso que é outro problema. Teve a lei falando da deficiência de quem é monocular. Isso não quer dizer que ele é incapaz. Vai ter que analisar, vai ter que... Todo mundo... Eu já tive casos aqui que a pessoa era uma diarista... ela tinha perda de visão da outra e na outra não. A outra enxergava bem. Só que no meio, ela fez uma perícia, o perito falou que ela estava apta para o trabalho. E eu entrei na perícia com ela e ele fundamentou isso para mim. Bruno, o outro olho dela, ela enxerga bem, 70%. Então, e é uma coisa automática que quando você fica cego de um olho, o outro melhora. E você consegue enxergar. Isso é o que o médico me disse. E desenvolve os outros sentidos. O que aconteceu? Depois de 3 meses, piorou a outra visão dela. Eu entrei com a documentação, pedi uma nova perícia, consegui. E aí, como ela perdeu, ela tinha só 20% da outra... Aí o médico deu o benefício por incapacidade e concedeu, inclusive, a aposentadoria para ela. Então, mas aí agora eu vou colocar os dois numa saia justa. Aí seria agora, no caso da cliente do Bruno, seria melhor para ela a invalidez ou fazer a deficiência, Vivi? Aí deve fazer cálculos, porque nem sempre a pessoa tem o tempo e a idade.
Isso que eu ia falar lá atrás e acabei não interrompendo a Vivi. Mas é isso. Então, tendo a idade e o tempo, é possível fazer uma revisão? Sim. Então, fique atento, gente. Se vocês têm algum tipo de deficiência, que você se aposentou por invalidez, e aí depois descobre que é possível por deficiência, se preencheu o tempo, a idade, é possível fazer a conversão da invalidez para a deficiência. Como que é? Oi? Eu acho que se preencheu depois só a deficiência, não sei se vai ter direito à conversão, porque seria uma desaposentação. Então, não, mas aí no caso dela, ela já era deficiente porque ela já tinha uma visão só. Mas certo, aí lá Vivi? ela teria que ter idade ou tempos. Eu acho que então, é isso que tem que analisar lá. Se ela tivesse lá atrás o direito, aí sim eu posso pedir o mais vantajoso. Então, mas acontece que hoje, que é assim, ó, veja bem, é que a lei que determinou a visão monocular, ela é recente, é agora de março, concorda? Ela não vai favorecer só a partir de março. Assim como a lei da aposentadoria para o deficiente, ela não favorece só quem ficou deficiente a partir da lei. Ah, então ela é aplicável lá atrás também. Sim, se você, por exemplo, eu vou dar um exemplo. No caso, a deficiência minha é de 2012. Entendeu? E a lei é 2013. Só que a lei, na época, ela pediu 2 anos, entendeu? Porque ela falou, ó, o que eles imaginaram? Eu acho, né? Que o legislador pensou assim, bom, vamos pedir pelo menos 2 anos, senão vai chover, né? Mas não choveu, porque as pessoas nem conhecem esse tipo de benefício, quase não se fala dele. E existe muito essa confusão da incapacidade com a deficiência, então as pessoas vão para o benefício por incapacidade, que ele é mais fácil, entre aspas, que eu acho extremamente difícil, entendeu? Sabe o que eu poderia fazer, que veio agora na minha mente? Ela poderia, se ela tiver certeza que hoje, porque o que eu estou pensando, se lá na época ela não tivesse nenhum dos requisitos para deficiência, para aposentadoria com deficiência, eu não poderia trocar. Essa é a minha visão, tá? Vai ter muita briga com isso. Porque lá na época ela tinha preenchido só o requisito para aposentadoria por invalidez. Ela não tinha. Agora, a aposentadoria por invalidez também não é definitiva. Se fizer um cálculo hoje e entender que o cálculo é melhor, você pode pedir alta da aposentadoria por invalidez, e pedir a deficiência. E pedir, por quê? Porque aí se ela comprovar, ela já tem uma perícia, concorda? A perícia você já comprova, você comprovar 2 anos, faz a contagem do tempo, se ela tiver a idade. Se não tiver os 15 anos, não vai conseguir, é melhor ficar com essa, mas se ela tiver um tempo bom, ela faz, por isso que para converter, ela faz pede a alta e entra com a aposentadoria para deficiente. Eu pedi a alta, contribuí ainda um mês para contar todo esse período. Mas você sabe que eu tenho muita gente que me procura, essas pessoas que fazem aposentadoria sozinhas, o que acontece? A pessoa vai lá, entra com a aposentadoria e vai lá, o que é? Incapacidade, né? Aí a pessoa me pergunta e fala assim, eu aposentei por incapacidade, mas eu não sou incapaz, eu sou deficiente. Depois que ele assiste meu vídeo, ele descobre que ele é deficiente. Concorda? Que aí cabe para esse cidadão uma revisão. Sempre é bom fazer o cálculo. Quem é que tinha que ter dado a melhor aposentadoria para ele? O INSS. O INSS. Mas o INSS foi lá e avaliou tão somente a incapacidade para o trabalho. Mas aí ele avalia só o que a pessoa pede, né? Às vezes não avalia nem tudo que a pessoa pede, né? Tem anos de contribuição, tem uma deficiência, então o melhor benefício para ela é uma aposentadoria para deficiente que é definitiva. E ele pode continuar trabalhando em qualquer área. A exemplo, eu, que continuo trabalhando. E é claro que logo, logo eu vou parar, né? Mas eu continuo trabalhando ainda. Mas você concorda? É por isso que essa saia justa que o Bruno falou. Tem que analisar. Tem que pegar, olhar... Você pode continuar trabalhando deficiente. Já aposentadoria por invalidez, não. Se pegar a pessoa trabalhando, corta o benefício. Corta na hora, não pode. E ainda é perigoso fazer devolver. Bruno, não pode viajar. Hoje tem que devolver, né?
não pode viajar, o cara não pode ir num restaurante, ele não tem Isso, vida. isso eu também já acho bobeira. Se acontecer um caso de cessar o benefício, porque viu uma foto viajando, na justiça consegue restabelecer Tá, isso. mas você acha que o INSS vai falar isso? O INSS, Na, eles têm gente hoje que fica analisando, assim como a Receita Federal hoje, é como meu marido falou na live ontem. Hoje eles pagam pessoas para ficar olhando rede social, gente. Então, para aí a catar o pessoa povo, a Receita ostenta, Federal faz isso. a A pessoa Receita Federal ostenta muita coisa e paga um vê o salário. cara... Isso, que fala, cara, que eu ganhei 100 mil no ano. Aí o cara tá lá, comprou carro, tá não sei aonde. Cuidado, hein, Bruno? Eu declaro tudo, ainda bem. Não tá Eu declarando. pago muito A imposto, Receita Federal vai chamar você lá pro eu pente pago fino. muito imposto, mas eu declaro tudo. Gente, o INSS Gente, também. só interromper vocês só um pouquinho aqui, porque acho que já vai dar quase, não sei como é que está funcionando o Instagram agora, vai dar quase uma hora que a gente já está falando. Se cair, eu chamo vocês de novo para a gente finalizar, tudo bem? Tá bom, tá bom. Porque, assim, muito interessante isso que vocês estão falando, principalmente essa questão da incapacidade, do auxílio-doença. Eu tive, olha, eu pareço que sou o exemplo do mundo, né? Mas é engraçado quando a gente é advogada, a família inteira vem tirar dúvida. Eu tive uma prima que ela teve síndrome de burnout, se afastou do trabalho, o médico orientou que ela tirasse alguns dias de descanso. Ela tirou os dias de descanso. Coitada. Aí, mas num clube da própria cidade. Ela foi para a piscina num clube na cidade e postou uma foto. Quando ela retornou, ela foi demitida. Pois é, gente. Com justa causa. Então, Com justa causa. Então, porque... E o cara que tem depressão? Ai, O dele. que depressão é complicado, não é bom ficar postando muito, que daí fala, a pessoa tem depressão, mas está lá postando foto na festa, bebendo, pulando, feliz de tudo. Não, mas se ele postar foto bebendo é melhor ainda, porque você utiliza que ele está deprimido, por isso que ele bebeu, desenvolveu uma dependência química. Bruno, nós somos advogados. Então, mas eu oriento assim, olha, cuidado com as redes sociais. Quem vai aproveitar para deficiente, eu lembro da minha época que eu até deixei de postar algumas coisas, embora não era o caso, mas para evitar, eu deixei de postar por um período e fui lá e fiz as minhas perícias. Agora, para incapacidade, gente, se você quer ser blogueiro depois que você aposentou, esquece. Se é pura incapacidade, você vai perder. Né? Tem que tomar muito cuidado, que nem a pessoa está afastada por um benefício, uma doença incapacitante na coluna. E aí começa a postar foto que ela correu no pagode. 10 quilômetros. Dançando. Lá no pagode, na dança de salão. Vai ter... Aí sim, perder, e aí não tem muito que perde, e aí é quase que indiscutível, entendeu? Não tem coisa que é quase indiscutível. Exatamente. Bruno, tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante com essa parte que a gente está falando da prova. Para conseguir a tutela antecipada, para quem não sabe, tutela antecipada é a gente conseguir começar a receber o benefício já no início do processo. Como que você consegue, nesses casos, você tem tido muito êxito? O que a pessoa precisa levar de elementos para você para facilitar que o juiz defira, que o juiz dê o benefício enquanto o processo tramita? Um dos pontos importantes, bastante documentação médica, relatórios bons, dizendo que a pessoa tem, dizendo que ela está incapaz para o trabalho, com essa lei. O juiz quer ler isso. Tem um juiz aqui, se tiver médico do SUS, melhor ainda, tem mais peso até para o juiz. Eles costumam colocar assim, laudo médico particular não tem validade, né? Eu peguei um assim, eu peguei um despacho assim. Não tem validade, isso não pode, tá errado também. Não, tá errado, mas tem juiz que coloca. Eu peguei um despacho assim. E o juiz não pode nunca ter feito isso, porque não tem peso. O que eles pensam só, que eu acredito, é o seguinte:
Quando a pessoa põe um médico particular, o médico particular você está pagando a consulta, o cara escreve o que ele quer. Isso é a cabeça do juiz, tá, gente? Ou a Pelo pessoa amor tem de Deus. condição financeira e não precisa do benefício. Não precisa tanto, pode julgar isso também. Só que, não também só de ter particular vai prejudicar ele, mas se ele tiver os dois, eu costumo Ótimo. juntar de 2, 3 médicos diferentes, pegar um do SUS e, sei lá, 2 particulares. Então, ter bons relatórios é a primeira coisa. E se tiver do SUS também, dizendo que ele está incapaz para o trabalho, o médico do SUS tem fé pública e presunção de legitimidade. Então, entre o INSS, que também tem presunção de legitimidade e fé pública, e o SUS, na dúvida, pró-mísero, que a gente chama, né? Que vá a favor do segurado e não a favor do INSS, que conceda a tutela antecipada, que o juiz mande o INSS voltar a pagar o benefício enquanto não realize a perícia. E aí, após a perícia, dependendo do resultado, o juiz confirma, mantém o benefício ou cessa. Outra coisa... Então, você pede a antecipação da perícia, nesse caso. Os dois. Eu peço antecipação de tutela e antecipação de perícia. Eu peço os dois. Mas E bons exames também é bom juntar, tá? Isso que precisa tomar cuidado. Muitas pessoas chegam aqui com problema na coluna e com uma hérnia de disco, chega com um raio-x. Não vai provar nada, vai perder o processo. É duro isso para as pessoas que não têm muita condição, é complicado, mas ela vai ter que fazer um exame, por exemplo, de ressonância. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar, tentar um desconto. Existem alguns lugares que dão desconto. Mas é isso que é legal você saber, o advogado que está escutando e o próprio segurado que está ouvindo a gente. O que eu falo para a pessoa? É sua vida. Então, nem ser é investimento. Primeiro, se você fizer bons exames, você vai descobrir o grau exato da sua doença, se gera incapacidade ou não, e você vai poder fazer um bom tratamento. Porque tem um monte de médico hoje fazendo tratamento sem ter exame. Eu nunca vi isso. Eu não sou médico, mas é um absurdo. Eu vou citar um exemplo esdrúxulo para vocês que aconteceu recentemente. Não é à toa que o meu apelido é Scott Bright, gente. Eu recebi recentemente uma ligação de uma amiga me pedindo, pelo amor de Deus, que a mãe da nora dela estava passando mal e o médico determinou a internação urgente porque era vesícula. Foi o UPA não encaminhou para a Santa Casa porque não era o caso. Aí briga vai, briga vem, briga vai, briga vem, fez só exame de sangue, coleta de sangue. Aí ela foi para a Santa Casa, conseguiu mexer os pauzinhos com algumas pessoas importantes, ela foi para a Santa Casa. Fez-se uma ressonância magnética. Ela estava com uma espinha de peixe no pâncreas. Nossa. Se ela demorasse mais meia hora para internar, ela morreria. Então, isso é importante. O cliente está nos ouvindo que tem que fazer um exame bom e o advogado... Assim, é o que você disse, Bruno. O sistema público, eles têm, não vou dizer preguiça, tá, gente? Mas, desculpa, mas é a minha opinião. Eles têm preguiça. Eles têm preguiça de fazer. Você tá lá, eles têm preguiça de fazer exame em você. Mas eles têm obrigação. Você fez o exame de sangue, não identificou, continua com dor, bate o pé. Eu quero o exame de raio-x, eu quero o exame de ressonância. Tem que fazer. Ah, aqui não tem equipamento. Me mande para onde tem. Chama a polícia. Pede por escrito, pede para protocolar, porque se acontece alguma coisa pior, o médico vai responder por isso. E é bom os médicos... Chama a polícia. Isso é omissão de atendimento médico, omissão de socorro. Não pode. Eu vou aproveitar o gancho aí que você falou de poder público, de fé, que o Bruno falou tão bonito agora, né? Fé pública. O Bruno tá gastando, né? É professor, eu vou te falar. Só eu aqui que estou perdendo, porque né, com 2 professores aqui, eu tô na roça. Parece, estamos todos iguais. Para os advogados que vão advogar para os
para as pessoas que têm deficiência, quando você vai aposentar um deficiente, há um serviço que você pode oferecer para ele na sequência. Você sabe que o aposentado deficiente, ele tem a isenção do imposto de renda. Porém, Exatamente. Não é automático, tá, gente? Não pensa que você vai aposentar, que a sua aposentadoria vai lá vir isenta, eles vão descontar até as calças de imposto de renda. Mas aí você vai pedir a isenção na Receita Federal. Qual é o atestado que a Receita Federal aceita? Do SUS. Somente do SUS. Inclusive, eu não pedi a minha isenção ainda, porque é trabalhoso para mim, até agora, que eu tenho que ir lá, passar num clínico, para o clínico me encaminhar para o neuro fazer um relatório, e esse relatório eu vou juntar na Receita Federal. É um serviço chato, então é um serviço que você pode oferecer depois da aposentadoria. Não caberia um mandado de segurança? Não, é procedimento. É tipo assim, ó, aposentei, tá descontando. Aí existe lá o procedimento da isenção. Eu já Tudo bem. Eu posso até pedir os atrasados. Aí eu entro, como que vai funcionar? Eu vou passar no médico, o médico vai me dar o relatório, eu junto, entro com o pedido de isenção na Receita Federal, igual para comprar carro. Se você não pedir, eu falo que o deficiente é um sofredor. O coitado tem que passar a vida inteira provando em todos os lugares que ele é deficiente. Aí você vai entrar com o pedido e falar, olha, me dá isenção do IR porque eu sou deficiente. Porque eles não têm essa informação, porque a aposentadoria não vem escrito aposentadoria para deficiente. Para a Receita Federal, você é só um aposentado. Aí eu vou, levo esse laudo, ele vai me isentar. Tá, mas aí eu sou aposentada desde 2019. Então, aí eu vou fazer um novo imposto de renda, aí eu vou fazer tipo uma correção do anterior. E se houve restituição, eu vou restituir mais. Se houve pagamento, aí eu pego a restituição do pagamento. Entendeu? Mas o que a minha dúvida é a seguinte, Vivi, porque a lei que isenta, ela não exige, ou exige, me corrija se eu estiver errada, porque eu não estudei a lei, tá? Ela exige que o laudo seja do SUS? Do SUS. Do SUS. Só a própria SUS. Lei de isenção? A lei está escrito, peguei. Eu fiquei indignada também, mas tem que ser do SUS. A do particular não serve. Por tudo isso que o Bruno falou, tem fé pública, legitimidade. Então, é igual quando você vai tirar a carta do PCD. Você não passa lá naquele médico, gente, você paga uma carta nova. Acabei de tirar a minha carta de PCD. Paguei uma carta nova para fazer 5 aulas e passar numa médica que ficou sentada na cadeira e nem pôs a mão em mim. Ó, perguntou o que eu tinha. Eu levei o meu relatório do meu médico, ela escreveu, mandou eu olhar naquele negocinho que todo mundo olha lá para ver o balãozinho e as cores. E aí ela escreveu no laudo que eu tinha esclerose múltipla e que eu tinha uma limitação do lado esquerdo. Feito, consegui minha carta do PCD. Agora eu quero comprar o carro. Agora eu preciso da isenção para o carro. Então, tem que entrar com outro processo, pagar alguém ou fazer para conseguir essa isenção. Mudar para ser automático uma vez, levar para tudo. Uma vez que eu já provei lá, uma vez. Para comprar o carro, eu tenho que levar a isenção dos impostos. Além disso, eu tenho que levar aquele cartão que a gente pega da prefeitura para estacionar. Cartão deficiente. Tem que ter também. Então, você concorda que, embora tudo governo, tudo órgão federal, precisa tudo levar lá. Cada órgão vai pedir a mesma coisa, entendeu? E para isenção de tributo somente, não é nem laudo que eles falam, né? O atestado do SUS. Só pelo médico do SUS vem escrito com todas as letras. Então, o advogado oferece esse serviço aí depois que aposentar. Oferece esse serviço e começa a discutir a lei também, olha que maravilha. Porque vai vir os atrasados, porque a aposentadoria por deficiente ela demora cerca de quase 1 ano para sair, por conta das perícias. Então vai vir aí 1 ano de atrasado, já vai vir com descontando o IR, entendeu? Aí você já oferece, fala, o senhor quer isenção? Vou fazer a isenção para o senhor. Vai lá, marca a consulta para ele no SUS, porque o coitado vai saber o tamanho da deficiência dele. Para ir até o SUS, ele tem que passar por 2 médicos, tem que passar no clínico e na especialidade que cuida da deficiência dele. Então, você concorda? O leque é grande. A verdade é essa, Dani. O leque é grande. Entendeu? Dá para fazer muita coisa.
Tem uma pergunta aqui com relação, você até mencionou da lei, acho que a gente acabou respondendo, mas a pessoa não entendeu. A visão monocular, ela só conta a partir de 2019 ou anterior como deficiência? A gente acho que já respondeu que dá para aplicar anteriormente. Porque a lei é agora, não é porque a lei saiu agora, desde quando você tem essa visão monocular? Concorda? É que ela foi classificada agora como deficiência, mas ela sempre foi uma deficiência. Mas a deficiência já existia. Suponhamos que eu tenho uma visão monocular. Aí a lei saiu agora e disse, ó, a visão monocular é deficiente. Mas eu já tenho uma visão monocular há 10 anos. Se eu provar que essa deficiência existe há 10 anos, é cabível. O INSS, se não, vai para o judiciário. Mas aí a DER, a pessoa está perguntando se a DER é de 2019. Não, a DER é da data do requerimento. Do requerimento, até porque... Não é lá de quando foi colocada a lei. Não, é da data que você protocola o requerimento. Exatamente. Se fosse assim, seria maravilhoso, né? Já pensou pegar um deficiente aí com 10 anos de atrasado? Seria ótimo. 7, né? Nossa, seria ótimo. Seria maravilhoso. Tem uma pergunta aqui para o Bruno. Quais as chances de êxito dos benefícios por incapacidade no administrativo, Bruno? No administrativo, na verdade, eu acompanho muito pouco administrativo, é tudo judicial. E a pessoa já vem aqui que teve a cessação no INSS. Então, eu já entro direto judicial, não perco tempo em recurso dentro do INSS para benefício por incapacidade, porque os próprios que vão analisar. Aí eles falam, mudaram o nome só para inglês ver, que agora é perito médico federal, que é os peritos judiciais, né? Os peritos do INSS, quer dizer, que fazem perícia no INSS. Então, não perco tempo. Eu já vou direto para o judiciário no benefício por incapacidade. É claro, você tem que ter a negativa do INSS. Tendo a negativa, eu não perco tempo. Então... se a pessoa vier e não tiver feito pelo menos eu faço assim, se a pessoa vier e não tiver feito o requerimento administrativo, eu faço, aguardo um tempinho e já vou para o judicial. Por quê? Gente, nós não precisamos esperar esgotar toda a discussão administrativa. Você pode ir para o judicial. Tem casos que é mais vantajoso esperar o administrativo. Tem. Mas outros... Exato. Se for uma falta de qualidade de segurado, uma carência, e você vê que ele tem, aí eu posso fazer até um recurso. Mas aí é mais fácil. Agora, com benefício por incapacidade... Por incapacidade só, eu não perco tempo, não. O INSS negou para judicial. Até porque a gente sabe que em off, por baixo dos panos, eles estão com ordem para negar todos, né? Eles são obrigados, né? Eles têm meta para cumprir. Tem um computador do INSS, eles possuem uma data prevista para cada doença, quanto tempo vai sarar aquilo lá. É uma loucura isso. Absurdo. Aí, é incrível, né? O computador sabe a data, né? 6 meses de benefício. E aí chega lá no computador, a pessoa tem aquela doença, deu 6 meses. Se dela não sarou, tchau, alta. Problema a minha sócia está assistindo aqui e o pai dela, ele era perito do INSS lá no Rio de Janeiro. E a gente conversando sobre isso, ela comentou que era uma das coisas que incomodava muito a ele, porque ele tinha cota de benefícios que ele poderia conceder e de benefícios que ele tinha que negar. E eu também já conversei com um perito aqui da cidade e ele me confirmou isso. Então, infelizmente, o nosso sistema previdenciário é assim, gente. Não tem jeito. Uma hora ou outra você vai precisar de um advogado. Eu acho assim, ó, é para isso que a gente está aqui, né? Nós, os outros colegas, porque assim, a gente não contou aqui nem 1% acontece lá dentro do INSS, gente. Eu mesma já contei para o Bruno ontem que uma vez eu fui fazer uma perícia por incapacidade e a perita me largou falando sozinha, catou meu relatório e eu gritando aí na sala, eu vou atrás de você! Você concorda? Isso ninguém conta, gente. Imagina que eu, que sou uma pessoa instruída, sou advogada,
E a desgramada catou meu relatório, não deixava eu falar. E ela falou assim, responde só o que eu estou perguntando, você acha? Nossa. E foi uma briga. Ela catou o relatório, saiu da sala e me largou sozinha na sala. Então... Eu tenho uma cliente que ela está com ataxia, que é uma doença degenerativa. Ela é Ela terrível. já é terrível, ela já está em grau avançadíssimo, na cadeira de rodas. Ela já não fala, já não engole, ela, assim, não deglute, ela não se movimenta, e eu pedi o adicional de 25%, porque ela já está aposentada por invalidez. A filha foi levá-la para fazer a perícia, a perita não deixou a filha empurrar a cadeira até dentro da sala. Queria que a cliente levasse a cadeira sozinha. A mulher não mexe os braços. Então. Às vezes ela dá uma pegadinha para ver se ela... pegadinha. Não, ela fez de maldade porque tem o laudo do próprio INSS lá, constando a ataxia. Não, sim, eu sei. Tem alguns que fazem, mas... Ele fez comigo. Eu entrei, eu pedi para o meu marido levar as lâminas de ressonância, aí o guarda não deixou ele passar. Aí na hora de ir embora, ele falou assim para mim, o perito, pode sair. Aí eu olhei as lâminas na mesa, falei assim, eu posso chamar meu marido para buscar isso aqui? Aí ele falou, não, eu levo para você. Ele levantou, pegou as lâminas e levou. Mas se eu pego, eu tava lascada. Então isso é pegadinha. Porque, ó, essa doença que você falou, eu tenho uma amiga que tem. E, infelizmente, eu também fiz o pedido de 25% para ela. Infelizmente, e o caso dela foi pior, e são tão sem vergonha que eu pedi os 25%, ela já está ruim há muito tempo. Você acredita que ele deu os 25% a partir da data da perícia? Um ano depois que eu entrei caderno? Da minha cliente eu não consegui no administrativo, eu estou com o judicial, pedi a tutela, pedi antecipação de perícia, juntei fotos, juntei filme dela na cama, com sonda, com tudo, relatórios médicos, prontuários de internações, tudo. Não foi deferida a tutela. Mas eu teria feito outra coisa no seu lugar. Eu teria dado entrada novamente, entendeu? Depois que você conseguisse, para não ficar sem receber, aí você entrava com pedido para revisionar da data da anterior. Entendeu? Posso fazer isso, porque é recente agora o despacho. Uma possibilidade mais rápida por questão do pagamento, que às vezes a pessoa precisa do dinheiro, né? E na justiça a gente sabe que é uma demora terrível, né? É tenso. Bom, mas gente... Vou responder uma última pergunta só da amiga nossa, Marta Lobo, aí depois a gente... Marta. Tá conseguindo ler, Bruno? Lê aí, porque eu tô sem óculos, eu tô ceguinha. Quando o requerimento foi feito daquele jeito, sem documentação nenhuma, como fazer no judiciário em se tratando dos documentos? O INSS não alega, acho que não teve acesso aos documentos e quer modificar a DER. Eu acho que dá para ela fundamentar isso. Se a pessoa foi na perícia, embora não levou documentação, um laudo médico ela levou, dizendo que ela tinha, qual a CID, tudo certinho. O INSS tinha o dever de requerer exigências e não cessar o benefício. Isso mesmo. Não pode ele tem a obrigação de produzir provas quando a parte é muito hipossuficiente, ou nesse caso de incapacidade, ele tem a obrigação de produzir as provas quando a pessoa não produz. Ele tinha obrigação de pedir novos documentos para depois analisar e não cessar, não pode cessar por falta de documentação. Então, esse é o principal fundamento que ela vai usar. De cabeça agora eu não sei, mas tem até enunciado do CRPS falando isso. Que 3. Ela vai conseguir isso no judiciário. O INSS vai falar, mas aí ela explica isso para o juiz. O INSS... Era o antigo enunciado 1, agora acho que é o enunciado 3, se eu não me engano. E uma coisa que eu acho que é importante, que eu acho que serve para a deficiência, como serve para a incapacidade, que é legal orientar esse pessoal, principalmente, né, os segurados, na hora de fazer o relatório que vai pedir para o médico, gente, esquece a doença. Conta para o médico quais são as suas dificuldades.
e ele vai colocar exatamente aquilo que é a sua dificuldade. Seja ela a incapacidade para o trabalho, seja ela uma deficiência. Por quê? Porque o CID é outro, porque às vezes a doença é X, mas a medicação causa uma determinada deficiência ou uma incapacidade para o trabalho. Então, isso é muito importante. Esse relatório do médico, ele faz toda a diferença. Porque o meu relatório, por exemplo, embora tenha o CID da esclerose, o que trouxe a deficiência não é a esclerose. É por conta dela, mas tem outros CIDs que é o que exatamente que diz que é a deficiência. Porque a pessoa às vezes vem, eu vejo isso, vem com laudo dizendo, ela fala, mas eu tenho isso, eu não sou deficiente. Não, filha, você não é. Qual é o seu problema? Eu falo assim, a primeira coisa que eu pergunto, como que é a sua vida na sociedade? Como que você faz? Você vai no shopping, você vai num show, você pega ônibus, pega metrô, o que você faz? Você enxerga bem? Então, o importante é relatar para o médico exatamente o sintoma, porque o médico vai fazer um relatório de sintomas e não de doença. Entendeu? Esquece o nome bonitinho da doença, gente. Não é isso que a gente quer. A gente quer saber a real condição que você está. O nome bonitinho da doença não importa para o INSS. O importante é saber, eu não consigo levantar o braço, eu não consigo andar, eu não consigo comer, eu perdi uma perna. Eu tenho uma cliente que ela tem neuropatia, que é uma dor congênita, ela teve que implantar um eletrodo na medula que injeta morfina a cada estímulo de dor que ela sente. Mas isso deve ter um Do que adianta? Essa dor. Tem, só que, assim, é tanta coisa, Vivi, que desencadeou o medicamento e tudo, que eu não vou conseguir lembrar tudo aqui para você. Eu sei que assim, essa dor crônica dela desencadeou depressão, desencadeou uma série de outras doenças, obesidade, diabetes, um monte de coisa que é o que causa a incapacidade dela. Mas é isso que você vai pôr no relatório, dor crônica, obesidade. É exatamente isso. Depressão. Então, ela para falar isso, se o médico perguntar o que ela tem, não falar a doença, falar isso. Não falar a doença, não falar assim, ai doutor, eu tenho fibromialgia. Tudo bem, a fibromialgia hoje já está qualificada como, mas antes não bastava dizer que era fibromialgia, porque ninguém sabia o que era. O importante era dizer, eu tenho dores, eu tenho depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É isso que a gente precisa. Exercer, no caso de incapacidade, né? Ele vai falar, eu trabalhava com isso e eu não consigo fazer mais isso, por causa... Mesmo. Exatamente. É esse tipo de laudo que a gente precisa. A gente não precisa do laudo bonitinho. O senhor fulano veio ao meu consultório como que eles colocam? Relatando dor de cabeça, encefalia, não sei das quantas. Não é isso. Eu não quero saber eu não quero. Quero saber o que o paciente falou, quero saber o que o médico entende, né? Exatamente. Eu não quero saber. O conceito não vai, porque às vezes o nome é feio. Fala assim, eu tenho, por exemplo, eu tenho câncer, eu tenho HIV. É uma coisa que choca, mas assim, o que o câncer te causou? Você tratou, é tratável, né? Você recuperou, você não recuperou. Tá, ele tratou, no caso da esclerose, tem gente que tem problema nas cordas e fala mole, assim, entendeu? É esquisito, a pessoa tem dificuldade para falar. Se você olhar e falar, essa pessoa não tem nada, mas ela tem uma deficiência, ela não pode, por exemplo, falar no telefone, entendeu? Então, relata sem contar o que você tem, não nada da sua doença. Sem contar o estigma social que essa pessoa sofre. Isso também tem que ser analisado, não é, Bruno? Sim. Na incapacidade não tem essa perícia, na deficiência tem a social, né? Não, na incapacidade tem, agora já estão fazendo. A perícia social? Já estão fazendo. Já. Social, né? Existe. A biopsicossocial. Então, mas há um tempo atrás não fazia. Agora tem aqui, né? A deficiência tem as duas perícias. Depende muito.
Depende é como o Bruno disse aí que cortou o som dele. Depende do caso da incapacidade. Dependendo da incapacidade, eles fazem tanto a psicológica, a médica e a social, né? Se houver necessidade, é interessante até fazer o pedido que faça biopsicossocial, sim. Eu faço em todos os juízes. Tem juiz que pergunta o que é isso. É sério, não ria? Teve juiz aqui no JEF, perguntou o que é isso. Nossa. Eu tô com uma pensão por morte de filho inválido, a Vivi acho que caiu. Pensão por morte de um filho incapacitado, que o juiz determinou uma perícia social. Dependendo Então, é um problema psiquiátrico, sei lá, é importante fazer, né, para analisar melhor. Agora, se é um caso ortopédico, por exemplo, que a pessoa está claro que ela está incapaz, não há necessidade. é um exemplo que eu dei outro dia para uma colega. A pessoa é faxineira e teve que amputar a perna. E a única coisa que ela sabe fazer é faxina. Tá nítida a incapacidade da pessoa. Então, não tem como ser negado, não tem como exigir outros tipos de perícia, né? Dá para... Vamos esperar um pouquinho, ver se a Vivi volta. Ela caiu aqui, acho que a internet dela voltou. Pede aí, Vivi. É que o assunto é tão... Não sei vocês, mas assim, é um assunto que me empolga tanto que eu acabo... A gente vai, se deixar, a gente vira a noite aqui falando, né? Chegar, a gente encerra, até que eu até tenho outro compromisso, sempre uma correria. Nossa, a gente já até extrapolou aqui o horário. O Anderson vai cortar nossas orelhas. Tem que ser uma hora. Inclusive, enquanto a Vivi se tiver advogado aí nos assistindo, eu vou fazer dia 20 de outubro, depois entra no meu Instagram aí, brunomiranda.nss, e eu vou dar um curso gratuito só sobre benefício por incapacidade, dia 20 de outubro, às 19 horas, pela plataforma Doit. Então, o advogado tem que entrar lá e fazer a inscrição. Então, vai lá no meu perfil do Instagram e é para ter algum lugar, se não tiver, manda mensagem e eu mando o link para fazer. Vou entregar muito conteúdo. Na verdade, eu vou ter um curso de 6 dias, Dani. Curso de 6 dias, com 3 horas de aula cada encontro. Mas eu já vou, para quem não quiser fazer, quiser entender só um pouco a mais, pode assistir a aula do dia 20, que eu vou entregar bastante conteúdo. E aí, quem quiser se aprofundar mais e ficar expert em benefício por incapacidade, eu vou abrir o curso, que daí são 6 encontros, na verdade. Então, você já tem previsão da data desse curso? Vai ser às quartas-feiras, dia 20. Dia 20 vai ser a aula ao vivo que eu vou dar aberto para todo mundo, dia 20 de outubro. Uma quarta-feira, às 19 horas. Só que precisa... Não, mas esse curso de 6 encontros, você... Eu não lembro, eu acho... Já tem previsão? Eu acho que começa na outra quarta-feira ou depois de 15 dias, mais ou menos. Mas você vai soltar lá na sua bio, né? Ou... E na quarta-feira eu vou passar todas as instruções também. Por isso que então, quem é advogado e está participando aqui com a gente, que eu sei que tem muitos aqui, inclusive tem um pupilo meu aqui, que eu chamei aqui, eu não vi ele entrando, e se for assistir a live depois, faz favor de fazer inscrição lá no curso gratuito do Bruno, para entender um pouquinho melhor. Legal. Né? Porque ajuda bastante, e benefício por incapacidade é uma coisa que está crescendo muito, porque nós tivemos... Me corrija, 93 mil cartas de pente fino, foi isso? Eu não sei também de cabeça, não. Eu não fiquei muito... Não fiquei mais... É que eu vi uma reportagem, acho que foi mais de 93 mil cartas emitidas, né? Vai ter muita, né? Vão dar, acho que vai chamar muito mais que isso.
Ah, e detalhe, gente, fique atento, porque assim, só te interrompendo, Bruno, eu lembrei porque tem um caso de um cliente. Tem algumas cartas que não estão chegando, eles estão cessando o benefício com o argumento de que notificou a pessoa não apresentou defesa, e aí eles notificam a pessoa de que o benefício foi cessado e de que a pessoa não apresentou defesa e exigem o pagamento dos benefícios, a devolução. Por isso que E alegam que foi feita a notificação por edital, mas a notificação da devolução é feita no mesmo endereço que a pessoa sempre teve. Fiquem atentos a isso. Isso é legal falar para o juiz. Eles conseguiram intimar, agora para a perícia não. Isso é bom os juízes começarem a prestar atenção. A má-fé do INSS não tem nada de presunção de legitimidade, que nem eu falei. A Vivi voltou. Eu não vou nem estender, gente. A gente está, olha, não sei quem é. A gente está aqui há quase 2 horas. A gente está no Mercúrio retrógrado, gente. O Mercúrio retrógrado te dá pau em tudo que é eletrônico, entendeu? Aí o negócio apagou aqui de vez. Eu falei, gente, o que aconteceu? Mas tá aqui vai fazer 2 horas quase e o Instagram, nós estamos aqui, ó. Então, tô achando estranho, mas é bom. É bom porque o Bruno já vendeu aqui os cursos dele, eu já puxei a orelha aqui de um pupilo que... puxei a orelha de um... Já puxei a orelha de um pupilo meu que já era para ter feito inscrição no curso dele e não fez ainda. Amanhã eu vou conversar com ele. Já era para ter feito. Eu combinei com o Bruno ontem, falei, eu vou cair para você fazer sua propaganda, tá? Entendeu? Meus 10%, hein, Bruno? Vivi não chega. Mas assim, a gente marca uma outra hora para continuar falando. Com certeza. É que, como a gente estava falando, empolga bastante, é um tema muito empolgante, né? Foi muito bom. Mas assim, eu vou abrir de novo, Bruno, primeiro as damas. Vivi, suas considerações finais, queria que você fizesse aí pra gente. Quero agradecer muito, muito mesmo o convite da Dani, ela me convidou lá um tempo atrás. E por essa oportunidade de estar aqui passando mais e falando mais sobre essa aposentadoria que eu acho extremamente importante, que acaba sendo, para mim, quase que uma função social, falar da aposentadoria para o deficiente. E o meu amigo Bruno também, que aceitou o convite. Eu falei, vamos lá, um versus o outro. A gente não está brigando, mas a gente trata de benefícios parecidos, porém distintos até demais, né? Então, quero agradecer de coração os dois, tá? Foi realmente um prazer. Bruno, você, por favor. Show. Obrigado, Vivi, pelo convite. Obrigado, Daniela, pelo convite também. É um prazer toda vez, inclusive, que vocês quiserem aí, conte comigo. E eu queria agradecer a todos também que ficaram presentes na live, que vão ouvir a live gravada depois. É um prazer. Manda pergunta para nós. Se tiver alguma dúvida, manda pergunta, que isso acaba... A gente começa a ter mais conteúdo para falar depois. Então, eu gosto de falar sobre isso. Eu amo, na verdade, defender principalmente os benefícios por incapacidade. Então, obrigado mesmo pelo convite. Ótima noite aí a todos. E quando precisar, estou aqui. Será um prazer. Gente, eu que quero agradecer muito, primeiro a Vivi, porque eu convidei ela já faz um tempo que a gente está ensaiando e sempre dá errado, né? Sempre acontece alguma coisa, mas agora deu certo. A gente bolou aí esse plano de um mês inteiro de lives com assuntos interessantes que estão repercutindo muito. E iniciamos muito bem com esse assunto de deficiência e incapacidade, com a participação do Bruno aqui, que ele fala muito assim mesmo, viu, gente? No curso, então, aproveita bastante, arranca muita coisa dele, principalmente no gratuito, tá? Porque senão depois você não compra para comprar o outro, arranca muito no gratuito lá, porque vale a pena. Ele gosta de falar, né? Ele gosta de falar. Não, no curso eu vou trazer modelo, vou trazer tudo. Mas na aula 0800 eu vou falar muito também. Só não se hospede no mesmo hotel que ele, porque corre o risco dele invadir o seu quarto, tá? Olha,
No outro encontro que a gente teve, deram o mesmo quarto para nós dois. Eu entrei, abri o quarto, eu falei, nossa, o quarto veio com visita já. Aí a sorte que eu conheci a Dani, eu vi ela. Falei, Dani, o que você tá fazendo aqui? Eu pensei a mesma coisa, tipo, o que você tá fazendo aqui, né? O quarto, acabaram de me entregar o quarto, você tá aqui dentro. Ai. Tá vendo? Mas é bom que a gente, assim, para quem não está entendendo nada, nós três fazemos uma mentoria onde a gente tem encontros a cada 3 meses e algumas vezes a gente tem encontros num determinado hotel onde a gente se hospeda. Isso. E outras vezes na própria escola e a gente acaba coincidindo de se hospedar no mesmo hotel também. Aconteceu esse episódio com o Bruno aí no começo do ano, foi notícia para o curso inteiro, foi piada o final de semana inteiro, mas foi ótimo. Mas realmente, a gente fugiu um pouco do roteiro, mas acho que a gente falou de tudo que a gente tinha planejado falar, acho que até mais. Né? Obrigada, gente. Se vocês deixarem, eu fico aqui falando. Para quem não falava, né? Show. Isso é bom. Muito obrigada e conto com vocês. Obrigada mesmo. Obrigada, Vivi. A gente combina as próximas. O Bruno também, se Deus quiser, uma próxima vai estar aqui com a gente. E, pessoal, fica de olho na bio do Bruno lá, que ele vai ter curso agora. Na da Vivi também, que ela vira e mexe, ela tem curso. Ela vai começar suas aulas na pós, né? Também vou gravar as aulas semana que vem, porque tem sempre uma atualização, né, das aulas, então a gente faz a gravação novamente. E eu também vou entrar com uma série de vídeos aí, eu vou falar muito da aposentadoria para o deficiente, então quem quiser entrar nessa área aí, quem faz incapacidade, quiser ganhar mais um pouco, o Bruno é um aí, quiser ganhar um pouquinho mais de dinheiro, já pode começar a me seguir lá para poder aplicar para os seus clientes, tá bom? Precisa nem pedir, né, Bruno? A gente já tá lá. Com certeza. Gente, vendendo o peixe da Vivi também, o marido dela também é contador. Se alguém tiver algum problema, aí com essa questão de isenção com ele, né? Para ele falar, com essa questão de isenção aí sabe tudo. Com a questão da isenção do imposto de renda. O Bruno liga aqui de vez em quando, né? Dá uma socorrida, né? Eu nem ligo porque eu tô devendo o documento pro Celso, ó. Não tô aqui não, tá? Ele ajuda muito, principalmente advogado, que é uma categoria bem enrolada. Mas a gente pode até marcar uma... Vivi, não me esculacha. Imagina, eu também sou advogada, esqueceu? Mas faz só o quê? 6 meses, 7 meses que eu tô te devendo documento. Muito problema, esquece os nossos, né? Exatamente. O advogado cuida do problema do outro, acaba esquecendo um pouquinho do dele. Mas ele Bruno, pelo que eu vi aqui, você já... Desculpa, Vivi. Pelo que eu vi aqui, já tem muita gente inscrita no seu curso, ó. Nosso percentual aí depois. Gente, obrigada. Valeu, gente, com certeza. Obrigada. O Bruno precisa ir, Vivi também. Eu também, que meus pequenos já estão aqui do lado olhando assim, tipo assim, mãe, vamos? Dá pra explicar. Obrigada, gente, de coração. Um beijo para todo mundo. E se alguém tiver dúvida, deixa comentário aqui, que aqui na minha, na do Bruno, na da Vivi, se não conseguirem, manda direct que a gente responde, tá bom? Obrigada para todo mundo, beijo, ótima noite. Consegui, venci, hein? Eu tomei a vacina, tô passando mal, mas tô aqui, ó. Tchau, Bruno. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Boa noite. Beijo, boa noite. Meu Deus, estou toda... E a live não serve.